Fala pessoal, sou eu, Peter, e nesse ponto do nosso treinamento, acho que agora vocês já compreenderam muita coisa sobre criação de títulos, sobre criação de temas, né, fábrica de ideias e a importância de ser um título magnético. Então agora eu quero dar uma passada geral com dicas para vocês, dicas do que a gente já falou, implementações e também algumas dicas novas, tá? Então a gente vai pegar tudo que a gente fez, né, e mesclar aqui num compilado com dicas, tá bom? Então, aqui na minha tela, vamos lá? A primeira dica é: crie listas e tops com números. Eu sempre falo isso, que as listas e os tops, né, eles são muito bem vistos pelas pessoas. Basicamente é um título magnético que nem depende tanto de SEO, porque as pessoas batem o olho num título com uma lista, com um número principalmente, e ela já se sente, né, ela já se sente atraída para aquele título. Quando você coloca um número principalmente, a pessoa tende a querer descobrir quais são aqueles itens que está sendo escrito ali naquele título, né? Tipo, eu botei aqui para vocês um exemplo, vou botar sempre um exemplo aqui para vocês, olha. 7 dicas para se ganhar dinheiro trabalhando de casa, ou seja, a pessoa bate o olho, já vê que é uma lista e quer saber quais são essas dicas, porque tá ali o número, 7. E quando é top é bacana demais, porque você faz uma contagem regressiva no conteúdo, né? Tipo, os top personagens mais fortes da Marvel. Você vai colocando, não, tipo, os top 10 personagens mais fortes da Marvel. E você vai listando do 10º pro primeiro em ordem de força. Isso segura muito, isso costuma aumentar muito a retenção. Então, usa e abusa de listas e tops com números. Você pode, inclusive, usar pontos também, tá? Símbolos e pontos, pontos de exclamação, tá? Isso também atrai mais as pessoas visualmente, tá? Eu coloquei aqui tudo em letra maiúscula, mas só para exemplificar, tá? Não tem nada a ver, você não precisa usar com letra maiúscula. Inclusive, a gente já conversou sobre isso aqui. Mas existe, inclusive, um estudo que diz que números ímpares funcionam melhores que números pares. Mas aí depois, inclusive, veio um outro estudo dizendo que nada melhor do que você testar isso. E eu concordo, né? Você tem que testar. Mas eu costumo usar mais números ímpares mesmo, tá? Vamos agora para a segunda dica. Use as palavras-chave fortes do seu nicho. Você pega o seu nicho, estuda quais são as palavras fortes do seu nicho. Por exemplo, no nicho que eu tô, no canal Nerd de Negócios, uma palavra forte é marketing digital. Essa é muito forte. Então, olha o exemplo aqui. Marketing digital, no início, tudo sobre os métodos para ganhar dinheiro online. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei no título a minha palavra forte do meu nicho, que é marketing digital. Ainda botei outra aqui, ó, dinheiro online, ou até ganhar dinheiro online. Ou seja, tem várias aqui. Você não precisa, logicamente, colocar, né, a sua palavra forte em todos os seus títulos, que isso vai ficar chato, você vai estar queimando cartucho. Mas você pode sim colocar isso nos títulos e testando, analisando as suas estatísticas para perceber se a audiência está gostando mais, e não só isso, que às vezes você não está tendo mais visualização com esse tipo de título. Aí você fala, poxa, Pedro, então não vou fazer. Mas dá uma olhada nos valores que você está recebendo. Porque no final das contas você também quer dinheiro pelo que você está produzindo, lógico. E esses títulos fortes, com palavras fortes dentro do seu nicho no início, com técnicas bem trabalhadas de SEO, eles tendem a performar melhor em valores, no CPM e no RPM. Eles pagam melhores. Eu até mostrei para vocês que os meus títulos, geralmente com o marketing digital na frente, eles pagam melhores do que outros títulos. Então isso tem que ser visto também. Então use e abusa das palavras fortes do seu nicho. Logicamente eu não tenho só marketing digital, tem várias outras, né? Então você pode fazer isso também. Próxima dica, não entregue o conteúdo completamente. Vamos dar uma olhada aqui que vocês vão entender. Olha exemplo. Errado. Preço da gasolina sobe para R$ 4,40. Certo? Veja para quanto foi o preço da gasolina. Só com esses exemplos aí, eu acho que eu já passei a ideia para vocês. Eu já inclusive falei com vocês isso aqui numa outra aula, mas quando você coloca no título, basicamente, o contexto inteiro do seu vídeo, por que a pessoa precisa clicar? Eu uso muito um portal de notícias, por exemplo, o G1, como exemplo, né? Eu simplesmente vou no G1 às vezes e vou passando, né? Meu celular vou passando e não clico para ler a notícia. Raros os casos que eu clico para ver a notícia. É quando eu quero muito ver o que está acontecendo. Mas eu basicamente me informo de forma rápida, olhando as headlines, né? Os títulos. Então, sério, se eu me deparasse com o preço da gasolina só para 4,40, eu não me importo com os motivos do porquê a gasolina só para 4,40. Mas você podia, inclusive, explorar isso, né? Veja por que a gasolina foi para 4,40. Aí sim, de repente, poxa, vamos ver os motivos. Mas aqui, para boca de funil, para a maioria da população,
veja para quanto foi o preço da gasolina. Porque assim, a verdade é que você tem que estudar a sua audiência, né? A gente consegue entender que a maioria esmagadora quer saber para quanto foi o preço da gasolina e não por que a gasolina aumentou. Quem quer saber por que a gasolina aumentou são geralmente economistas, são as pessoas mais ligadas em política, economia, né, na situação socioeconômica do Brasil, do cenário político do Brasil. Isso, econômico também. Então, assim, não é a maioria da população que é isso, mas o preço sim, que é o consumidor final. Então você tem que estudar o que a sua audiência quer. E eu falo isso, gente, porque eu percebo muita gente que pede, inclusive para eu analisar canal, que comete essas gafes ainda em título. Coloca um título lá simplesmente porque a pessoa não estudou na hora de colocar o título. Tá entregando o conteúdo inteiro e quando não quer entregar, não entrega pela parte mais complicada. Como eu te falei, veja por que a gasolina aumentou. Não é isso. Vai direto na boca de funil, na população. Descobre o que o pessoal quer. E aí sim, veja para quanto foi o preço da gasolina. Com isso, você vai atrair muita gente curiosa, gatilho da curiosidade. Lembra, tudo uma estratégia de gatilhos, né? Gatilhos mentais. Vamos para a próxima dica. Fale com a sua audiência. Você está se dirigindo à sua audiência. Essa é uma técnica, é uma das técnicas, né, importantes para a criação de um título. Porque é a mesma coisa quando você quer prosperar com o teu negócio, você acaba conversando com o teu cliente. O cliente se sente conectado. Principalmente quando você fala o nome do teu cliente, né? Imagina que você tem uma papelaria e você pergunta como ele tá. Você perguntou, você já viu isso? Ou seja, a pessoa se sente importante para você. E a mesma coisa com a tua audiência. Isso são gatilhos mentais também. Então, quando você fala com a tua audiência, a sua audiência se sente conectada com você. Isso é um gatilho mental, isso dispara. Por mais que você não conheça, né? Logicamente, você não vai conhecer cada um que está te seguindo, cada um inscrito do seu canal, mas quando você usa algumas palavrinhas, disparam gatilhos mentais importantes. Olha aqui, ó. Exemplo. 10 coisas sobre que você nunca ouviu falar. Você está usando a palavra você. Olha outro exemplo aqui. Você viu o que aconteceu com Você viu. Você está se dirigindo à pessoa. Isso dispara uma série de gatilhos. Você está conversando direto, né, com o lóbulo frontal da pessoa e a pessoa tende a se conectar com isso direto. É diferente de outros títulos que não usam essas técnicas, que as pessoas passam batido, que acabam virando títulos abstratos. Então, vai mesclando tudo isso, vai unindo essas fórmulas que eu estou te dando, essas dicas, e usa no teu dia a dia. Vamos para a próxima dica? Prometa e entregue. Eu acho que isso eu não preciso nem muito explicar, porque se você está prometendo algo no título, você tem que entregar. Mas eu tenho que explicar para vocês o que é o prometa. Porque você pode prometer algo no título. É diferente, por exemplo, de você colocar 7 dicas sobre não sei o quê. Você não está prometendo nada, mas agora vamos ver um exemplo na prática do que é uma promessa. Revelado o próximo filme da Marvel, veja aqui. Você está garantindo que a pessoa vai ver algo que foi revelado, oficial. Você usa essas palavras, essas power words que eu falei para vocês, né? Então vocês usam essas palavras e coloca no final, veja aqui, você pode colocar, né? Garantido, saiu agora, não sei o que lá, você pode botar isso. E no conteúdo você entrega. Você fazendo isso, você atrai a pessoa porque a pessoa quer conferir essa tua promessa. E no conteúdo, a partir do momento que você entregou, você gerou um elo, um imã com a pessoa. Essa pessoa vai acreditar em você e a próxima vez que você colocar um título, uma promessa, a pessoa vai saber que vai encontrar com você. Isso começa a gerar fidelização com o teu canal. É uma tática que a gente usa muito e isso acaba engajando a gente com muita audiência, com tempo, tá? Por isso que, por mais que a gente não tenha hype, digo, não no canal, no Enet, por exemplo, por mais que o mundo esteja sem hype de cultura pop, né, com isolamento, a gente consegue usar essas estratégias e a gente consegue sempre ter um número muito alto de inscritos, de novos inscritos chegando, o que garante pra gente um número alto de visualizações. Porque as pessoas que ficaram pra trás, as pessoas que não estão mais assistindo, que são aqueles inscritos que entraram muito tempo atrás, elas não estão mais assistindo o Enet nesse momento, por falta de hype, mas os novos estão assistindo. Então a gente garante uma taxa de visualização muito alta por conta dos novos inscritos. Então é sempre bom você estar sempre renovando, gerando fidelização, conectividade com os teus inscritos. E aqui, ó, essa dica que eu vou dar agora para você é fundamental, ela é muito poderosa. Crie títulos polêmicos. Títulos polêmicos são títulos que você pode achar até que seja algo ofensivo. E no certo ponto tem um grau de ofensividade, mas que funciona.
Porque a pessoa vai se sentir desafiada. Às vezes pode usar até algumas palavras mais, como é que eu vou dizer? Mais secas, sabe? Mais na cara mesmo. Isso funciona com uma maravilha. Você tá desafiando a pessoa a conferir, tipo, como assim? O que esse cara tá falando? Deixa eu clicar aqui pra ver. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos pro primeiro exemplo. 7 provas que você está perdendo dinheiro agora. Essa não foi nem tão ofensiva, se parar pra ver. Mas eu tô dando 7 provas que você tá dando mole. Tá perdendo dinheiro. A pessoa vai querer ver o que é isso aqui. Mas existem maneiras disso piorar, ok? Piorar, mas no bom sentido, né? Piorar pra ele, mas ele vai querer clicar. E vai perceber que você tava no final ajudando a ele, né? Então vamos ver outro exemplo aqui. 7 sinais que você não sabe educar o seu filho. Imagina você olhar uma coisa dessa, você que é pai ou mãe. 7 sinais que você não sabe educar o seu filho. Ou 7 sinais que você está transformando o seu filho num burro, num mal educado. Esse tipo de coisa bate, é uma paulada na audiência. A audiência olha, você vai logicamente dar dicas boas para a pessoa vai se sentir, você não vai ser uma pessoa agressiva, você não vai manter essa abordagem desse título dentro do seu vídeo. Você vai sim entregar o que você está prometendo, mas funciona, tá? Olha uma outra dica aqui, ó. Veja por que você vai ser pobre para sempre. Esse título é maravilhoso, eu acho que vai funcionar muito bem. Inclusive, eu vou fazer esse vídeo no meu canal e eu posso te garantir que ele vai funcionar. E o que acontece? O que eu vou mostrar nele? Eu vou dar dicas do que a pessoa está fazendo de errado para prosperar na vida. Mas se ela não cumprir essas dicas, se ela estiver fazendo esses erros, ela vai ser pobre para sempre. E assim, isso entra, a pessoa entra num estado de choque momentâneo e ela clica para assistir esse vídeo. Então pode usar título polêmico sim, tá? Eu uso muito no Enerd. Aliás, o primeiro vídeo do Enerd foi assim, como é que é? 3 provas de que o Superman vence o Goku. Ou seja, eu já caí numa treta, né? Foi o primeiro vídeo do canal, já tretoso, digamos assim, e funcionou. O canal já começou super bem. Vamos aqui para a próxima dica. Faça variações e estude a sua audiência. Ou seja, tudo que eu mostrei para vocês aqui de dica, vocês vão ter que fazer combinações, vocês vão ter que testar, ver números, algumas coisas vão funcionar muito bem, eu acredito que a maioria vai funcionar super bem, mas vocês têm que testar, né? Nada melhor do que teste, e nada melhor do que você perceber que um vídeo tá indo mal, você mudar esse título. Pode mudar, mas Peter, quanto tempo depois eu posso mudar? Não importa, muda. Tem vídeo meu que eu mudo com 1, 2 anos, eu já mudei para atualizar o vídeo. Eu fiz uma aula aqui mostrando como é que você pode atualizar um título antigo, entendeu? Então você faz testes, estuda as suas estatísticas, vê quais são os títulos que estão sendo melhor e no final das contas a melhor dica que eu posso dar é entrega para sua audiência o que ela quer, né? O que ela quer. Aí você vê quais são os melhores títulos que você já usou e faz variações desses títulos. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido tudo que eu mostrei aqui e até a próxima. Valeu!